aí em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Último versículo do capítulo 2. E o título da mensagem que eu coloquei, a mensagem que Deus já falou no meu coração, é Crescendo em Deus. Título da mensagem, Crescendo em Deus. Lucas capítulo 2, versículo 52. Com os irmãos todos acharem, estarei lendo aqui a palavra de Deus. Lucas capítulo 2, versículo 52. Amém? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém? Mais uma vez. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Pai bendito, Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos a Deus e pedimos ao Pai que o Senhor venha estar nos usando para a tua honra e tua glória, Pai. Que tão somente a tua palavra, o teu Espírito Santo, Pai, venha falar aos corações aqui nesta noite, Pai. Jovens, adolescentes, crianças, homens, mulheres, e que possamos, ó Pai, de fato, aprender, ó Pai, com Jesus, que crescia em sabedoria, que crescia em estatura e na graça diante do Senhor e dos homens, ó Pai. Nos ajude também a crescermos cada vez mais e mais, para a honra e glória do nome do Senhor. Pois é no nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos agora e sempre. Amém. Amém. Esse texto, amados, ele fala sobre o período de infância e adolescência de Jesus, ali na tutela mesmo de seus pais, né? Maria e José. E o texto aqui diz que eles tinham ido a Jerusalém para a festa da Páscoa todos os anos. Todos os anos eles faziam isso. Os judeus em geral, eles iam para Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa, né? E acredito que até hoje ainda fazem isso, né? E eles já tinham costume sempre de irem a essa festa, né? E no versículo 42 aí deste capítulo 2, vamos ler? Só voltar no versículo um pouco a mais, né? Versículo 42 do capítulo 2 diz o seguinte: E tendo ele, falando aqui de Jesus, né? E tendo ele já 12 anos, a idade de Josias, olha só, Josias, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Então, olha só, é bem possível que foi a primeira vez que Jesus foi com eles. Por quê? Porque por Jesus já estar com 12 anos, né? Na cultura judaica, a criança, o adolescente, no caso dos meninos, até hoje ainda é assim. Eles eram considerados maiores de idade a partir dos 13 anos. Aqui no Brasil não, a maioridade é a partir de quantos anos? 18, né? Mas lá na cultura judaica não. Os meninos com 13 anos eram considerados maiores de idade. E as meninas, sabe quanto? Com 12. Um ano a menos, né? Mas Jesus, irmãos, por que ele com 12 anos ele já fazia parte dessa festa, né? Porque, como o texto diz aqui, era possível notar a diferença de maturidade na vida de Jesus, mesmo ali sendo uma criança, um adolescente. Então, era notório essa maturidade de Jesus. No versículo 40 fala sobre isso. Vamos ler o versículo 40? Olha só o que diz o versículo 40, né? E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, Jesus, mesmo sendo um pré-adolescente ali, né? Além dele ser diferenciado mesmo, por ser filho de Deus também, né? Além dele ter a maturidade que tinha mesmo com pouca idade, nós podemos perceber na continuidade aí do texto que ele estava ali no templo, já no meio dos doutores. Olha só, os doutores da lei, ali, né? Homens muito mais velhos que ele. E o que é que ele estava ali no meio, fazendo o que no meio daqueles doutores? Falando das coisas de Deus, falando ali a respeito das coisas do Pai Celestial. E aqueles doutores ali, homens barbados e barba branca já, ficaram maravilhados de um menino de 12 anos falando coisas extraordinárias, né? Como se fosse um rabi, um mestre daquela época, né? De tanta sabedoria realmente que ele tinha, né? Mas, meus queridos, toda essa maturidade e esse crescimento que ele tinha em Deus veio também por causa da sua dedicação a Deus, né? Do seu comprometimento com Deus, né? Sem dúvidas, ele era um jovem, sim, um adolescente. Muitos
obediente aos seus pais e também, principalmente, dedicado a Deus, seu Pai Celestial, né? Então, amados, dito isso, né, que lições nós podemos aprender, né, com o menino Jesus naquela ocasião, para que nós também possamos crescer em Deus, né? Então, em primeiro lugar, eu digo que nós podemos aprender com Jesus que nós também precisamos crescer em sabedoria, né? Assim como diz o texto, versículo 52, vamos ler novamente, diz o seguinte, verso 52: e crescia Jesus em sabedoria. Só até aí, né? Então, em primeiro lugar, podemos aprender com Jesus que precisamos crescer em sabedoria. E para crescer em sabedoria, precisamos buscar a Deus, amém? Precisamos de fato buscar ao nosso Deus. E o primeiro passo, meus queridos, é temer a Deus. Lá em Provérbios capítulo 1, verso 7, diz o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, precisamos de fato buscar a Deus, reverenciá-lo, né? Prestar cultos, né? Cultos mesmo no plural, né? Não só hoje, mas as próximas vezes que estivermos aqui de pé, com vida, de fato, realmente vir para estar prestando culto ao Senhor, cultos de louvor e adoração, né? Olha a situação do mundo, meus queridos, que nós estamos vivendo, né? Olha a situação de muitos jovens que estão aí fora, né? Muitos realmente não querem saber de Deus mesmo, só querem viver do seu modo, a bel prazer realmente, os prazeres da carne, os prazeres do mundo. E de fato o mundo tem muitas atrações, viu? Muitas atrações. Mas todas as atrações do mundo, elas só afastam as pessoas de Deus, só afastam todos os jovens, adolescentes, homens e mulheres da presença de Deus, né? Então, de fato, meus queridos, podemos ver a situação do mundo que nós estamos vivendo, uma situação triste mesmo, lastimável, né? Eu falo no sentido espiritual mesmo. As pessoas vivem como bem querem, não querem saber de Deus, não querem saber de igreja, né? Muitas são egoístas, né? Não têm amor ao próximo, né? Muitas só pensam em si mesmos, na vantagem própria mesmo, né? E há realmente uma falta de sabedoria muito grande, né? E isso, infelizmente, nós podemos ver na vida de muitas pessoas por aí fora, né? Mas eu espero em Deus, e Ele deve ser a nossa oração e o nosso desejo, sermos diferentes, amém? Sermos pessoas sábias, sermos pessoas realmente que venhamos crescer em sabedoria, assim como Jesus crescia em sabedoria, mesmo ele sendo um adolescente, um jovem, desde cedo, mas ele já crescia em sabedoria, porque ele dedicava a sua vida ao Senhor, né? Mas mesmo assim, mesmo em meio a este mundo, este caos que está o mundo, né? Muitas pessoas não querendo saber de Deus, né? Nós ainda podemos parar para nos perguntar: onde está a igreja nessa situação? Onde estamos nós? Me coloco também nessa posição. Será que nós estamos fazendo a diferença como cristãos? Será que de fato estamos vivendo com a sabedoria divina de Deus neste mundo perdido? Então eu falo isso para mim mesmo. Será que de fato, como igreja, nós estamos vivendo uma vida que venha impactar este mundo, que venha de fato ver que as pessoas venham ver a diferença em nossas vidas e realmente se sentirem atraídas por Cristo, se sentirem atraídas para serem servos e servos de Jesus Cristo? Mas eu posso dizer, meus queridos, que viver uma vida cristã não é fácil, mas também não é difícil, e não é impossível também. Não é impossível de nós, já cristãos, crescermos em sabedoria, né? O nosso Deus mesmo, né? O nosso crescimento, na verdade, em sabedoria, ela vai se efetuar, meus queridos, pela leitura, pela meditação na palavra de Deus, pela dedicação da nossa vida em oração também a Deus, né? Pela comunhão uns com os outros também, mas também se efetuará através da nossa maturidade cristã. E a maturidade é algo que podemos adquirir desde cedo já, convivendo com pessoas também que já são pessoas maduras na fé, pessoas que são amadurecidas, que têm realmente suas vidas, onde você consegue enxergar nelas a transformação de Deus, onde você consegue ver nelas esse amadurecimento, e realmente esse amadurecimento ele vem com o tempo mesmo, né? Não é da noite para o dia, irmãos, que nós nos amadurecemos espiritualmente, né? Você pode pegar o exemplo quem trabalha em agricultura, né? As frutas, os legumes, né? Eles demoram tempo para amadurecerem, crescerem e dar aquele amadurecimento para que venhamos fazer proveito daquele
E nós também, meus queridos, nós só amadureceremos espiritualmente com o tempo. E Deus sabe o tempo de cada um. Deus sabe o tempo de cada um, né? E a sabedoria é isso, meus queridos. Diante da maturidade, entramos com sabedoria para tomar decisões sábias, né? Muitas vezes também vamos adquirir sabedoria com os erros também. Muitas vezes, como diz o ditado, e é verdade, nós aprendemos também com os erros, né? Então, e procurar não repetir mais, né? Porque essa é a intenção, né? Naquilo que erramos, procurar não repetir mais. Isso é aprender a ter sabedoria, né? Como se diz o ditado, errando se aprende, né? Tem um ditado que diz assim. Mas, meus queridos, o que nós não podemos fazer também, né? É negligenciar o alimento que nos fará crescer em sabedoria, né? Que é a palavra de Deus, amém? Então, leia a sua palavra, leia a palavra de Deus, leia a sua Bíblia na sua casa, medite nela em oração, em meditação no texto que você está lendo, né? Isso, meus queridos, né? É um alimento para as nossas vidas, né? A palavra de Deus, porque senão não iremos resistir à fraqueza espiritual, né? Por falta de alimento, falta de vitaminas, né? Vitaminas espirituais, mesmo falando, né? A palavra de Deus, meus queridos, elas têm muitas vitaminas, digamos assim, né? Para nós, né? A vitamina F, que é a vitamina da fé, né? Para nós, né? E a vitamina E também, que é a vitamina da esperança também. E muitos estão perdendo isso, essa esperança, né? E nós não podemos perder a nossa esperança em Deus, de que Ele vai voltar um dia, de que Ele está no controle de todas as coisas, né? Você tem essa fé e essa esperança de que Jesus vai voltar, amém? Amém, meus filhos. Ele irá voltar, sim. Não podemos perder jamais essa esperança e anunciar também para as pessoas de que Cristo irá voltar, amém? E em segundo lugar também nós podemos aprender com Jesus que precisamos crescer em estatura. Essa estatura aqui não é a física, obviamente, né? Mas além de crescer em sabedoria, devemos crescer em estatura também, não estatura física, como disse, como Jesus ele crescia, né? Mas em estatura espiritual. Paulo vai nos dizer isso lá em Efésios capítulo 4, vamos até lá? Efésios capítulo 4, quero ler com os amados irmãos, versículo 12 ao versículo 15. Se alguém achar, pode ler também para nós, por gentileza. Efésios capítulo 4, versículo 12 ao versículo 15. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? E essa estatura que Paulo diz não é na sua estatura física, porque aqui Cristo já tinha até subido aos céus, né? Quando Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, mas realmente ele se referindo à sua maturidade espiritual, né? Estatura espiritual, Cristo crescia também cada vez mais, né? Procurando agradar a Deus e seu Pai. Então, meus queridos, o que Deus quer de nós também é o nosso aperfeiçoamento, né? Então, isso significa uma constância. Deus sabe, é claro, que enquanto estivermos neste mundo, nós nunca seremos perfeitos, é verdade. Mas Ele quer o nosso crescimento, amém? Amém. Ele quer que nós venhamos crescer. Crescer em estatura, amado, significa sair da condição de imaturidade infantil, espiritualmente falando, né? Muitos onde se necessita de cuidados especiais. Vamos falar das crianças, por exemplo, né? As crianças, elas precisam de cuidado especial. Por quê? Porque elas ainda são imaturas, né? São infantis, precisam de todo o cuidado, da alimentação. Nós, pais, precisamos dar o alimento para elas, né? Precisamos ir em busca do alimento, também cozinhar para elas, hein? Dar o sustento, dizer o que pode, dizer o que não pode. E assim elas vão crescendo, amadurecendo, crescendo em estatura e crescendo também em sabedoria, sabendo o que é certo e o que é errado dentro da palavra de Deus, né? Então, crescer em estatura é sair da inocência e imaturidade infantil, tanto física quanto psicológica, né? Para adentrar a maturidade adulta. Isso é crescer em estatura. Não é somente a parte física do corpo, né, na altura da pessoa, mas também
no conhecimento, na maturidade, né, também, da nossa mente, né, onde nós vamos saber o que é certo e o que é errado também dentro da palavra de Deus. E é na fase adulta ou já na adolescência, quando já tem uma certa maturidade, é que o ser humano precisa realmente, de fato, pensar e tomar uma decisão. Ele ouvindo da palavra de Deus, se ele vai seguir ou não os princípios e os caminhos do Senhor, né? E em terceiro lugar, meus queridos, também, para nós encerrarmos, né? Nós podemos também aprender com Jesus que nós precisamos crescer em graça diante de Deus e dos homens também, como Jesus crescia, né? E além de crescer em sabedoria e em estatura espiritual, precisamos crescer também em graça para com Deus e para com os homens, como Jesus crescia. E a graça de Deus já estava sobre ele, é verdade, já estava sobre Jesus. E nós também, meus queridos, também temos a graça de Deus em nossas vidas, amém? Graça é quando alguém faz algo de muito bom para você, sem você merecer nem um pouco daquilo. E foi o que Deus fez por nós, né? Ao enviar o seu Filho e ao aceitarmos, nós somos salvos pela graça de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então somos salvos pela graça, somos salvos por esse favor imerecido, do qual Deus veio, enviou seu Filho, pagou aquele preço na cruz, em resgate da humanidade, em resgate das nossas vidas. Mas o que nos cabe é aceitarmos a Cristo pela fé. Não é somente o sacrifício que Ele fez. O sacrifício que Ele fez é válido, totalmente válido. Não precisa fazer mais nada. O que precisa é crer. Crer de todo o seu coração e aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador e viver uma vida em crescimento espiritual, né? Crescer na graça, meus queridos, é reconhecer de todo o coração o que Deus fez por nós, mesmo sem merecer, porque de fato não merecíamos, né? De modo que os outros também vejam essa graça de Deus em nossas vidas, vejam a transformação que Ele fez em nós e com isso glorifiquem a Deus que está nos céus através de nossas vidas. As pessoas viam que Deus era com Jesus, viam seus feitos, viam seus milagres quando Ele já estava na fase adulta, né? E hoje também não é diferente, meus queridos. As pessoas também querem ver em nós a diferença. Elas precisam ver em nós que Deus também é por nós e está conosco, amém? Para finalizar, quero ler com os irmãos lá em 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ver o que ele diz lá na palavra de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém? Vem mais uma vez para nós, por gentileza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém? Crescer na graça e no conhecimento. Qual a forma que você vai crescer no conhecimento do Senhor Jesus? Meditando na sua palavra, né? Aprendendo sobre Ele, aprendendo sobre Deus na palavra de Deus. É tão somente aqui, na palavra, que nós temos os ensinamentos de Deus para as nossas vidas. O mundo não tem nada a nos oferecer. O mundo só tem coisas que vão nos levar para a perdição. Mas Deus só tem coisas que nos levará para a vida eterna. E a salvação em Cristo Jesus é uma delas. Então, se você está aqui esta noite, ainda não entregou a sua vida a Cristo, hoje pode ser o dia de você entregar a sua vida a Cristo. Mas se você já o fez, louvado seja o nome do Senhor. Mas, para concluir, meus queridos, Jesus, mesmo sendo ainda um menino, nesse contexto, Ele já nos ensinava muitas coisas. Ele já nos ensina muitas coisas. Nos ensina a crescer em sabedoria. Já nos ensina a crescer em estatura, tanto física, se alimentando bem, quanto também em estatura mental e espiritual. E também a crescer em graça diante de Deus e para com os homens. E que possamos também continuar crescendo em Deus, em sabedoria, em estatura espiritual e em graça diante de Deus e diante também dos homens. Amém? Convido você a baixar sua cabeça neste momento, eleve os seus pensamentos a Deus em oração. Enquanto você ora, neste momento a Deus,
eu faço uma pergunta: você gostaria de crescer mais em Deus? Você gostaria de dedicar a sua vida a Deus, mesmo ainda sendo um jovem, um adolescente? Você viu que Cristo, desde a sua adolescência, já dedicava a sua vida a Deus, e não só Ele, mas outros exemplos também temos de grandes jovens, grandes pessoas que já serviam a Deus desde a sua infância, desde a sua adolescência, já entregavam as suas vidas a Deus, já estavam ali, de fato, em prontidão, servindo ao Senhor, dedicando realmente a sua vida ao Senhor. Porque, meus jovens, meus irmãos, este mundo não tem nada de fato a nos oferecer. Todas essas atrações do mundo, elas são passageiras, mas Deus falou que aquele que está nele, né, aquele que confia nele, a sua palavra não passará. Então, se você crê em Jesus para a vida eterna, que você peça para que o Senhor continue firmando os seus passos, mas se você ainda não tem certeza de que entregou a sua vida a Cristo, se existe alguma dúvida em seu coração, então eu faço uma pergunta: você gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Gostaria de que de fato você venha reconhecer que é uma pecadora e que precisa crescer em graça, crescer em sabedoria, para que você possa de fato viver uma vida que possa agradar a Deus? Há alguém aqui nesta noite? Levante a sua mão em nome de Jesus. Irmão, eu gostaria de cada vez mais crescer no Senhor. Eu ainda tenho dúvidas acerca da minha salvação, mas eu quero, em nome de Jesus, não ter mais dúvidas, mas eu quero cada vez mais crescer em sabedoria, crescer na graça, no conhecimento de Jesus, para que as pessoas da minha escola, da minha vizinhança, venham ver em mim que eu sou uma pessoa de Deus, que eu sou uma pessoa de Cristo, que dedica a minha vida ao Senhor. Se há alguém aqui esta noite, levante sua mão, vamos orar com você em nome de Jesus, amém? Que Deus esteja abençoando a todos. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, ó Deus, e eu entrego a vida de cada um desses irmãos e irmãs aqui, ó Deus, presentes nesta noite em Tuas mãos. Jovens, adolescentes, crianças, ó Pai, homens e mulheres, que possamos, meu Deus, cada vez mais dedicar nossas vidas ao Senhor, que possamos, meu Deus, de fato, crescer na graça, no conhecimento de Jesus, crescer em sabedoria, ó Pai, como Cristo nos ensina, Senhor, dedicando as nossas vidas ao Senhor, meditando na Tua palavra, tirando tempo sempre para falar contigo em oração, em nossos lares, em qualquer lugar em que estivermos, ó Pai, estamos em espírito de oração, para que as pessoas venham ver, ó Deus, que nós temos a